ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Assunção, AM 620. Hoje estamos apresentando a 9ª edição do programa Saúde em Dia. É um programa diário, de segunda a sexta, de 12h30 às 13 horas. Começar a fumar é fácil, basta acender o primeiro cigarro. Difícil mesmo é parar de fumar. Quem não é fumante provavelmente conhece alguém que fuma e já tentou abandonar o vício por mais de uma vez e não obteve êxito em suas tentativas. Essa tarefa é considerada uma verdadeira luta, é muito difícil deixar de fumar, tanto para quem está fumando, quanto para aqueles que fazem parte do seu convívio. Com o objetivo de auxiliar quem está disposto a enfrentar esta maratona, o Saúde em Dia de hoje vai se dedicar ao tabagismo. Como parar de fumar? Quais os malefícios do cigarro? Fumar em locais abertos protege as outras pessoas? Se no momento seu maior desafio é parar de fumar, não perca o Saúde em Dia de hoje. Ela já está no ar? Ela ligou? Vamos entrevistar hoje a médica pneumologista, especialista em tabagismo e historiadora, doutora Ana Margarida Arruda Rosenberg. A doutora Ana Margarida implantou o primeiro programa da Secretaria de Saúde do Estado para o controle do tabagismo em 1990 e foi coordenadora desse mesmo serviço por 10 anos. Doutora Ana Margarida criou também, ao lado do Dr. Rosenberg, o Comitê Coordenador do Controle do Tabagismo do Brasil, capítulo do Ceará, isso em 1994. Atualmente, doutora Ana Margarida é membro da Aliança de Controle de Tabagismo no Brasil, que é uma organização não governamental voltada à promoção de ações para a diminuição do impacto sanitário, social, ambiental e econômico gerado pela produção, consumo e exposição à fumaça do tabaco. Esta ONG é composta por representantes da sociedade civil comprometidos com o controle da epidemia tabagística no mundo. Ok, são 12h34, eu quero lembrar que nós estamos com o programa Saúde em Dia, no ar de segunda a sexta, aqui com a direção e coordenação geral do Dr. Arruda Bastos. Eu sou Ronaldo Machado, jornalista também, que colaboro com o programa. Quero lembrar que nós estamos, daqui a pouquinho estamos tentando comunicação com a doutora Ana Margarida Arruda Rosenberg. Ela é pneumologista, especialista em tabagismo. Quem não teve na vida ainda um problema com o fumante em casa? Porque nós temos dois tipos, o ativo e o passivo. O passivo é o que responde apenas pelos fumantes. Quer dizer, eu moro com uma pessoa, eu não fumo, mas moro com uma pessoa que fuma. Então isso traz uma expectativa negativa para a minha saúde também. Significa dizer
que as pessoas que fumam devem mesmo evitar os ambientes, principalmente os ambientes fechados, para evitar dessa forma o contágio de forma passiva. Eu, em determinada ocasião, eu conheci uma senhora que foi fazer o exame médico. E chegou lá, foi fazer aquele exame de imagem e apareceu um sintoma, uma marca, sei lá, no pulmão. Então o médico chegou e perguntou: senhora, a senhora fuma há quantos anos? Ela disse: eu não fumo, meu marido é quem fuma. Então essas expectativas e a expectativa de vida também, a doutora Ana Rosenberg, Ana Maria Arruda Rosenberg, vai responder para o doutor Arruda Bastos agora. Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, aqui na Rádio Assunção. Produção do médico Arruda Bastos. Saúde em Dia, entrevista. Bom, estamos agora com a doutora Ana Margarida Arruda Rosenberg. Eu já fiz as referências da doutora Ana Margarida, que é médica pneumologista, especialista em tabagismo. Ela implantou o primeiro programa de controle do tabagismo na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, foi coordenadora por mais de 10 anos, e ao lado do saudoso, do ex-marido da doutora Ana Margarida, doutor Rosenberg, também aqui no Estado do Ceará, criou o Comitê Coordenador do Controle do Tabagismo, capítulo aqui do nosso Estado. Boa tarde, doutora Ana Margarida. Boa tarde, doutor Arruda. Em primeiro lugar, Alô? Doutora Ana Margarida, se a senhora puder falar um pouquinho mais alto. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o doutor Arruda pelo programa, sabe? Então precisa refazer o contato, porque nós não estamos, nem nós aqui estamos ouvindo o contato com a doutora Ana Margarida. Bom, então vamos tentar um outro contato com a doutora Ana Margarida, que devido a um problema de saúde não pôde comparecer ao vivo no nosso programa. Mas nós vamos tentar refazer exatamente a ligação, para não perder exatamente nas primeiras semanas de programa, de abordar um tema tão importante. Bom, doutora Ana Margarida, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o doutor Arruda pelo programa Saúde em Dia, que traz termos tão relevantes para a saúde do nosso povo, através da Rádio Assunção. Doutora Ana Margarida, primeira pergunta: quais são as doenças causadas pelo uso do cigarro? O cigarro, ele causa várias doenças. Já foram catalogados mais de 50 doenças. Mas as principais são câncer de pulmão, 95% dos casos são atribuídos ao cigarro, bronquite crônica, enfisema pulmonar, que é o BPOC, 85% dos casos, e os outros cânceres, 30%. Câncer de boca, de laringe, de faringe, de esôfago, de pâncreas, etc. Doutora Ana Margarida, outra pergunta aqui do nosso ouvinte: por que cigarros, charutos, cachimbos, fumo de rolo e rapé fazem tão mal à saúde? O cigarro, ele é uma droga, contém a nicotina, que é um alcaloide que dá dependência. E essa dependência é tão forte quanto a da cocaína e da heroína. Então, as outras formas dos derivados do tabaco, que o cigarro ele vem do tabaco, que é uma planta. Esse é o charuto é 10 vezes mais nocivo do que o cigarro. Então, o rapé, que é aspirado, todas essas formas do uso do tabaco, eles fazem mal à saúde. Mas o cigarro, pela penetração que tem devido à sua industrialização, é o que faz mais mal. Doutora Ana Margarida, por que as pessoas começam e não conseguem parar de fumar? Geralmente, o fumante, ele começa na adolescência. 90% dos fumantes adquirem o vício até 19 anos de idade. Porque eles são influenciados pela propaganda. A propaganda que é enganosa, que mostra que fumando a criança, o adolescente vai ter sucesso
na vida, vai conquistar beleza, e é uma propaganda enganosa. Então, depois que as multinacionais tabaqueiras dirigem essa propaganda para o fumante, ele cai na armadilha, dificilmente ele larga, porque a nicotina entra na corrente sanguínea, por 7 segundos vai para o cérebro e libera algumas anfetaminas que dão esse prazer, uma sensação prazerosa, e a pessoa fica presa ao cigarro. Doutora Ana Margarida, existem outras desvantagens em ser fumante? Só desvantagem. A gente sabe que até o meados do século XX era charmoso fumar. A medicina, a ciência não conhecia ainda os malefícios do cigarro. Os primeiros trabalhos que foram feitos nos Estados Unidos, na Inglaterra, mostraram que o cigarro é prejudicial. A partir daí, começou-se a fazer essas campanhas, e aqui no Brasil, foi na década de 70, com o professor Rosenberg e o professor Mário Rigato, que foram os pioneiros. O Ministério da Saúde ele vai entrar nessa luta em 1989. E aí encampa a luta através do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Mas o cinema também ensinou muita gente a fumar. Agora, atualmente, é muito ruim fumar porque existe o fumante passivo. Aquele que não fuma e convive com o fumante, e sofre os efeitos. Então o fumante passivo, ele discrimina, termina discriminando o fumante. Então o fumante, ele está se sentindo discriminado, e isso é ruim para ele, para a saúde dele também. Doutora Ana Margarida, uma outra pergunta. A senhora já citou aí o que é o fumante passivo, né? O fumante passivo, depois a senhora vai falar mais um pouquinho. Mais uma pergunta aqui de um ouvinte. Só explicando, doutora Ana Margarida, o ouvinte está ligando, está perguntando, nós estamos anotando. Muitas perguntas foram encaminhadas pelo Facebook, pelo Twitter e mesmo por e-mail. E nós estamos aqui então nesse pinga-fogo. São muitas perguntas, claro que nem todas a senhora vai responder no dia de hoje. Nós vamos ficar com o compromisso de abordar esse tema futuramente, quando a senhora voltar. Eu sei que a senhora está de viagem marcada. Quando a senhora retornar ao nosso Ceará, à nossa Fortaleza, vamos marcar uma participação da senhora ao vivo. Mas me responda uma coisa, doutora Ana Margarida. Quais os danos ao meio ambiente? O meio ambiente, ele é altamente prejudicado. Porque na fabricação do cigarro, na queima, na cura do tabaco, é preciso derrubar árvores. Um fumante de um maço de cigarro por dia, ele derruba a cada 15 dias uma árvore. Além disso, as pontas de cigarro que são jogadas causam incêndios. E a ponta do cigarro também leva 100 anos para se degradar na natureza. Então, por tudo isso, o meio ambiente é prejudicado. E a fumaça que fica no meio ambiente, no ambiente fechado, ela prejudica principalmente crianças, que são fumantes passivos e que, por isso, estão sujeitos a adoecer de várias doenças. Elas gripam mais, têm bronquites, pneumonias, bronquiolites. E a gestante, quando fuma, esse é um assunto muito importante, ela está prejudicando o seu feto, porque essa criança pode nascer de baixo peso, com problemas outros, com déficit de inteligência, na compreensão da matemática e da leitura, e ela vai adoecer muito mais convivendo com pais fumantes. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Ok, são 12h44. Estamos na linha com a doutora Ana Margarida Arruda Rosenberg, aqui no programa Saúde em Dia, que tem a direção médica e também a coordenação do doutor Arruda Bastos. Eu sou Ronald Machado, jornalista. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta à doutora Ana Margarida. Qual é a incidência, doutora, hoje, da mulher fumante? É grande? Parece que ainda continua. A mulher que fuma, ela tem mais prejuízos para a sua saúde do que as que não fumam, do que os homens, de maneira geral. Porque a mulher, ela usa a pílula anticoncepcional, e se ela fumar e tomar pílula, ela vai ter potencializado 700 vezes o risco de ter um AVC.
um acidente vascular cerebral. Fora a gestação que eu já falei, quando ela fuma e fica gestante, ela prejudica diretamente o feto. Então os prejuízos para as mulheres são maiores do que para os homens. Agora eu gostaria de falar dos números, porque aqui no mundo inteiro existe 1.200.000.000 de fumantes. E aqui no Brasil, nós temos, por ano, 200 mil pessoas morrendo e 24 milhões de fumantes. Mas tem uma boa notícia. Depois de 25 anos da campanha, houve uma redução de fumantes no Brasil. Nós temos atualmente mais fumantes do que fumantes no Brasil. Então, quando nós começamos nessa campanha, era 33% dos adultos acima de 15 anos no Brasil fumantes. Hoje está em torno de 14,8%. Então a campanha ela tem que continuar, mas ela já é vitoriosa. Doutora Ana Margarida, uma pergunta aqui da ouvinte Aline Mariana, que ela mora no Meireles, ela pergunta: em quanto tempo o organismo se recupera depois que o indivíduo deixa o hábito de fumar? Sempre é vantagem deixar de fumar. Para voltar a ter o mesmo risco de ter um câncer, leva 10 anos. Mas as outras doenças, tem doença que o risco 5 anos, e com 2 horas já não tem mais nicotina circulando no organismo. Com 2 dias a respiração já vai voltando ao normal. Então tudo isso, com o passar do tempo, é vantagem. Sempre é vantagem parar de fumar. Parar de fumar é uma decisão inteligente. Agora, não é fácil. Como eu falei, a nicotina é uma droga, é um alcaloide, e se liga no cérebro, e é muito difícil, mas nós temos tratamento. O SUS oferece em todo o Brasil tratamento para fumantes. Aqui em Fortaleza nós temos o Hospital de Messejana, tem um laboratório que trata fumantes, através da doutora Penha Stor. E esse tratamento é feito através de medicamentos ou então só mesmo de uma abordagem cognitivo-comportamental, através de grupos. Então é importante as pessoas que querem parar de fumar procurarem um auxílio, uma ajuda de psicólogos, médicos e enfermeiros. Doutora Ana Margarida, é Ronald Machado. É uma pergunta que muitas pessoas procuram até entender. Qual a diferença do cigarro com filtro ou sem filtro? Bom, até meados da década de 60, os cigarros não tinham filtro. Quando descobriu que a fumaça do cigarro contém alcatrão, nicotina e monóxido de carbono, só no monóxido de carbono nós temos mais de 60 substâncias cancerígenas. Então a indústria tabaqueira inventou o filtro. Mas o filtro do cigarro é uma ilusão. Porque a pessoa vai fumar mais para ter mais nicotina no organismo e essas substâncias cancerígenas terminam sendo absorvidas. Então não adianta. O filtro é só uma ilusão, como também esse cigarro que eles estão inventando aí, o cigarro eletrônico, que é só nicotina. A pessoa fuma um cigarro eletrônico, não tem as outras substâncias cancerígenas, que aliás na combustão do cigarro foram identificadas 4.720 substâncias tóxicas. Não é só nicotina alcatrão. Então esse cigarro à base só de nicotina, faz só nicotina, mas a pessoa que fuma termina passando para o outro cigarro. Doutora Ana Margarida, uma pergunta aqui de um ouvinte com relação aos cigarros de baixos teores. Está perguntando se esses fazem mal também. Pois é, os de baixos teores fazem mal porque a pessoa que precisa daquela dose de nicotina vai fumar mais. Ela vai fumar bem mais. Então, quem fuma de baixo teor se protege, com filtro de baixo teor, se protege mais contra as substâncias cancerígenas, mas não com relação às doenças cardíacas. Porque a nicotina, o cigarro, ele mata muito mais pelo coração do que pelo pulmão. Então, o infarto do miocárdio e as anginas do peito matam muito mais em números absolutos. É uma ilusão. Cigarro de baixo teor é ilusão. Tem que realmente parar de fumar.
O século XX foi o século onde a pandemia do tabagismo reinou. Mas a gente espera que agora, no século XXI, ela seja banida, essa pandemia, porque nós já temos outras doenças para combater. Bom, doutora Margarida, tem aqui um ouvinte, a dona Laís, que está perguntando, a senhora já respondeu, em quanto tempo a nicotina faz mal ao organismo? A senhora falou 10 anos, não é isso? A resposta... A nicotina, quando o fumante dá uma tragada que lhe parece tão gostosa, em 7 segundos ela chega no cérebro. E ela cai na corrente sanguínea também. E aí leva com ela outras drogas que fazem mal. Agora, quando a pessoa para de fumar, com 2 horas, já não tem nicotina, porque ela é eliminada pela urina. Mas as outras substâncias que o cigarro leva para o organismo, demora muito tempo. São as outras substâncias cancerígenas, monóxido de carbono, e mais uma série de substâncias, são 4.720. Doutora Margarida, o ouvinte Inácio está perguntando, ele está dizendo o seguinte, pergunte à doutora se uma pessoa parou de fumar há mais de 20 anos, o que ainda tem de sequela deste vício? Olha, se essa pessoa, ao parar de fumar, já era portadora de uma bronquite crônica, de um enfisema pulmonar, a bronquite e o enfisema regride pouco, mas não cura. Agora, se ela não tinha ainda nenhuma das doenças causadas pelo cigarro, após 20 anos, ela não tem mais nenhum risco. O risco de adoecer é igual ao de quem nunca fumou. Doutora Ana Margarida, uma pergunta aqui. As novas imagens e frases de advertência nos maços de cigarro causam impacto? Causam sim, foram feitas pesquisas. Essas imagens, elas começaram mais incisivas a partir do ano 2000. E pesquisas foram feitas que mostram que muita gente, através dessas imagens, que são realmente chocantes, elas pararam de fumar. Por isso que no Brasil nós conseguimos uma queda de mais de 50% de fumantes. Como eu falei, quando as campanhas começaram, nós tínhamos 33% das pessoas adultas fumando. Atualmente está em torno de 14,8%. Então houve uma queda de mais de 50%. E essas imagens rotativas contribuíram, sem dúvida. E nós temos também as campanhas, as corridas rústicas, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é o 29 de agosto, o 31 de maio, que é o Dia Mundial. Nessas datas, são campanhas realizadas no Brasil inteiro, fora as campanhas que se realizam nas escolas, para as crianças não se iniciarem no vício. Doutora Ana Margarida, uma pergunta aqui para a senhora. Qual é o primeiro passo para quem deseja realmente parar de fumar? Qual o primeiro passo que o ouvinte, que o internauta que está escutando o nosso programa pode fazer, ele que é um fumante crônico, para ele deixar de parar de fumar? O primeiro passo é ter força de vontade. Não adianta o fumante fazer tratamento à base dos adesivos de nicotina, ou mesmo da bupropiona e até de uma droga nova, nortriptilina, se ele não tiver consciente que quer parar de fumar. Quando ele toma essa consciência, ele já deu um grande passo para isso. Parar de fumar, como eu falei, é uma decisão inteligente. Agora, nem todos os fumantes são iguais. A genética, o estudo genético já mostrou que tem vários tipos. Tem o fumante pesado, o fumante moderado e o fumante leve. Fumante leve e o eventual. Esses eles deixam mais facilmente. Agora, o fumante pesado é aquele que fuma mais de um maço de cigarro por dia. Ele vai precisar de uma ajuda por profissionais que são treinados para isso. Ok, eu quero lembrar só que nós estamos conversando, agora entrevistando a doutora Ana Margarida Arruda Rosenberg, pneumologista, especialista em tabagismo também. E o programa é Saúde em Dia, que tem aqui a coordenação, direção e produção do doutor Arruda Baixo. Ô, doutora Ana Margarida, é uma pergunta que também eu gostaria de saber. O cigarro, havia uma dificuldade, porque aumentaram o preço. O próprio governo tentou aumentar o preço para dificultar a compra e venda do cigarro. Mas o cigarro está sendo vendido fracionado.
Você pode comprar de 2, de 1, de 3 e tal. Quer dizer, não alterou em nada, né, doutora, a venda e a compra? Exatamente. Tem trabalhos que mostram, pesquisas, que quando aumenta o preço, diminui o consumo. Mas existe, além desse cigarro fracionado, contrabando de cigarro. Então, para combater o tabagismo, é preciso várias frentes, porque nós lutamos contra as multinacionais tabaqueiras. E elas visam lucro. Então é uma luta muito difícil, mas que aos poucos, nós que fazemos parte desse conjunto, que a gente chama, nós somos formiguinhas, então vamos conseguir a vitória. Agora, não é fácil, porque quando você luta contra uma doença, a tuberculose, por exemplo, você vai lutar contra um bacilo que não tem ninguém por ele. Mas com relação ao cigarro, tem as multinacionais que ganham muito dinheiro em cima da venda do cigarro. E elas orientam, elas vão orientando a propaganda de acordo com crianças, mulheres, adolescentes. Tem um cigarro já que elas acrescentam sabores para pegar os adolescentes, sabor de menta, de chocolate. Tudo isso são estratégias das multinacionais tabaqueiras. Bom, eu quero agradecer a doutora Ana Margarida Roda Rosenberg pela entrevista. Foi muito esclarecedora, aqui a audiência foi total, os telefones não pararam, na internet centenas de perguntas, mas nós vamos ter que deixar para uma próxima oportunidade. Doutora Ana Margarida Rosenberg, ela é pneumologista, especialista em tabagismo e, como eu falei, tem grande experiência nessa área. Doutora Ana, muito obrigado. E qual a sua mensagem final para os ouvintes do programa Saúde em Dia, que são fumantes? Eu agradeço a oportunidade de colocar um tema tão relevante para a saúde pública de nossa população e quero parabenizar o doutor Arruda por este programa Saúde em Dia e dizer aos fumantes que parem de fumar, que nós não somos contra o fumante é vítima. Ele é vítima da epidemia tabágica, nós somos contra o cigarro. E que parar de fumar é uma decisão inteligente. Ele vai ter mais vida, vai viver melhor e com mais saúde. Bom, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência. Fiquem também com Fernando Maia, Louro Maia e Tinolanda, no seu programa bastante acreditado aqui na Rádio Assunção. Amanhã é o dia do ouvinte. Amanhã os telefones vão estar liberados desde o início do programa e o ouvinte vai participar ativamente, comentando as entrevistas dessa semana, comentando as entrevistas que nós fizemos na semana passada e pautando os temas que vão ser discutidos exatamente na semana que vem. Fiquem com Deus, tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção.